Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ore para que Deus mude o seu coração, pois muitas coisas boas te esperam. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existe um futuro maravilhoso te esperando. Só que esse futuro, ele só vai poder ser acessado, ele só vai poder ser vivido se você sofrer uma transformação dentro do seu coração. E isso somente a presença de Deus vai poder causar. Esses sentimentos ruins que você normalmente sente, que você acredita que seja pela falta de alguma coisa, e na verdade é. Só que não é a falta daquilo que você imagina. Ainda que todas as coisas saíssem do jeito que você gostaria, que todos os teus planos tivessem dado certo, que nada pudesse te faltar nessa vida, que todas as pessoas te amassem da forma que você gostaria, ainda assim esse sentimento ele continuaria existindo, porque esse sentimento ele não pode ser mudado por pessoas. A falta que você sente é a falta de Deus. O Espírito Santo, ele só fica perto de nós quando nós o chamamos. É preciso chamar esse Espírito, é preciso orar e através dessa oração acreditar que Deus está nos ouvindo. E todos os dias nós alimentamos a nossa fé, baseado nessa conversa com o invisível, nessa presença que inunda o nosso coração de amor, de alegria, de paz, de esperança e sabedoria. Só que esse entendimento, ele não vai vir naturalmente. Nós não temos a capacidade de entender isso que eu estou te dizendo. E eu falo pela minha própria vida, como sempre uso o meu testemunho. É muito fácil a gente querer dar conselhos para outras pessoas que nós mesmos muitas vezes não passamos e não vivemos. Então eu uso a minha vida e a miséria que eu vivi por muito tempo como um exemplo. E antigamente eu tenho plena convicção e certeza que se eu continuasse vivendo aquela vida da forma que eu vivia, com Deus distante, sem sabedoria, sem Cristo, fatalmente hoje eu já estaria morto. Ou de repente internado em algum lugar, ou um acidente, qualquer coisa, como acontece, entre aspas, normalmente. Esse não é o normal. Deus, ele não fez uma criação e não fez um sacrifício com Jesus para que nós acabássemos a nossa vida assim. As grades dessa prisão, nós mesmos entramos nela. O crime que nós pensamos que poderia salvar a nossa vida é justamente aquele que nos condena. Então, a partir do momento que o Senhor, ele começou a participar da minha vida e eu comecei a acreditar, ainda que no começo a minha oração, ela não tinha fé, sabe? Era mais a vontade de querer ser ouvido e dizer: olha, Senhor, eu não sei muito bem se o Senhor existe, mas tem misericórdia de mim. E essa continuou sendo sempre a minha oração até hoje, porque eu acredito que eu não sou merecedor de nada que Deus faz por mim. Então, se todos os dias eu acordo, se todos os dias eu levanto e posso viver uma vida totalmente diferente daquela, é graças a Deus. Eu jamais poderia tirar esse mérito e falar que a minha vida ficou melhor aos 40 por causa do tempo. Não, a minha vida ficou melhor a partir do momento que o Senhor começou a viver comigo. Lá em Salmos 51, versículo 10 a 12, a palavra do Senhor, ela diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Olha que oração, olha o pedido.
Ele não está pedindo casa, não está pedindo emprego, não está pedindo cura, entre aspas, de alguma doença, não está pedindo uma oportunidade, ele não está pedindo nada, ele está pedindo que ele quer ter intimidade com Deus, ele está pedindo que o Senhor participe da vida dele. Cria em mim um coração puro. E o que é pureza? É quando algo ele é íntegro do começo ao fim. O desejo é justamente esse, que nós começamos e terminamos 100% em Deus, sem variação de nada que existe dentro de nós. Renovação, um espírito estável. E o que espírito é esse? Que estabilidade é essa? É a paz. A paz é justamente isso, é você estar estável, é você estar confiante, é você estar com esperança. Pensa que o mundo à sua volta ele deixou de existir, só tem aquele instante. Não importa o que acontece fora, não muda o que está dentro de você, porque é o espírito que está estável. O meu entendimento, o meu olho, o meu pensar, ele não tem influência sobre o meu espírito, porque a minha fé ela é maior que o meu entendimento. É a diferença entre a inteligência e a sabedoria. Inteligência é a capacidade de você reproduzir o que outras pessoas te ensinam. Sabedoria é a capacidade de você viver a sua vida da melhor forma possível, sem sofrimento, sem dor, sem nada. Por quê? Porque é o próprio Deus vivendo junto com você. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Isso é uma coisa que você precisa entender. O Espírito Santo, ele fica perto de nós enquanto nós tivermos interesse. Você sabe o que Deus quer que você faça e você faz o contrário? Você acha que o Espírito Santo vai ficar ali vendo você bebendo, vai ficar vendo você fazendo coisas que você sabe que é errado, você mentindo, você enganando, você distorcendo, você perdendo a fé? Acha que Deus vai ficar ali? Falou, se você quer viver assim, pode viver, eu vou embora. E é justamente isso. Enquanto é chamado, enquanto se tem interesse, devolva-me a alegria da tua salvação. E certamente que a alegria que nós sentimos é a presença de Deus. Sem Deus, a única forma de nós ficarmos felizes é quando? Quando nós acreditamos que conseguimos fazer alguma coisa, quando nós bebemos. Se isso fosse uma questão de pensamento, só eu penso que eu quero estar alegre, eu penso que eu quero estar em paz, não existiria droga, não existiria remédio, não teria calmante, não teria nada dessas coisas. Por que certas coisas tentam reproduzir o sentimento que Deus dá? Só que a diferença é que toda vez que nós reproduzimos esse sentimento, eles causam dependência. Quer sentir essa alegria sem ter Deus? Não tem problema, você vai ficar viciado. E como é que a gente tira esse vício depois? Como é que tira essa mentira, sendo que aquilo não existe? Não tem jeito. E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. A transformação que Deus faz na nossa vida é para que nós possamos nos tornar servos e obedientes a Ele, para que Ele possa nos usar. Você acha que Deus vai purificar o seu coração para que você pegue essa pureza, pegue esse entendimento e pegue todas essas coisas e use para a sua vida? Para o seu trabalho, para a sua família e só? Não, eu vou ficar rico, mais rico que todo mundo, eu vou guardar, eu não vou ajudar ninguém, e vai ser assim, eu sou a prosperidade, e aí os outros vão me ver, vão me invejar, e vai ver que eu sou mais bonito, que eu tenho mais... Cara, já esquece. Nós vamos crescer para o céu, não vamos crescer de lado. Crescer de lado é crescer nessa vida e morrer nessa vida. Crescer para cima. Então, quando Deus ele vem nos purificar, quando Deus ele vem nos ensinar a obedecer, é para que o reino dele seja fortalecido nessa terra caída. Deus diz na palavra, grande é a seara, mas poucos são os operários. E é assim que Deus forma novos operários. Você quer que Deus realmente comece a trabalhar na sua vida? Não, eu gostaria. Você quer que Deus purifique o seu coração, te dê um espírito estável, que toda aquela instabilidade, todo aquele chilique, aquele choro, aquele drama, nossa, eu gosto de um drama, ele suma da sua vida? É possível, mas é preciso que o Espírito Santo ele esteja trabalhando na sua vida. Só que ele vai te capacitar a fazer uma boa obra para Deus.
Nós vamos receber sim coisas de Deus enquanto fazemos algo para Ele, mas esse não é o propósito. O importante é que tudo que é necessário nós vamos ter no tempo que for necessário. E amém. E glória a Deus. Então quando Deus ele vier mudar o nosso coração, nós vamos ter acesso a justamente esse futuro que ele é inimaginável. Hoje eu olho a minha vida e se você me perguntasse, enquanto eu não acreditava que o que eu vivo hoje seria possível, eu diria que não. Que toda aquela tristeza iria passar, eu diria que não. Por quê? Porque eu vivi a vida inteira naquilo. Então quando Deus vem, ele muda 100%. Você não vai mais ser aquela pessoa e nem vai sentir mais aquelas coisas. Você vai ser outra pessoa e outra coisa. Lá em Gálatas 2, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Note que aquela vida passada, ela deixou de existir. E a partir desse instante que eu vivo com Cristo, é a ressurreição da minha vida. Então já não sou eu mais que estou vivendo aqui. Hoje eu vivo pela fé que eu tenho no Filho de Deus. E o entendimento que eu tenho do amor que Ele tem por mim e do sacrifício que Ele fez por mim. Quando eu não merecia, ainda quando eu não acreditava, Ele não desistiu de mim. Quantas vezes nós não abandonamos as pessoas na primeira coisa que sai errado? Já falamos que ela não é nosso amigo, que nunca amou, que nunca fez, e generaliza tudo aquilo e simplesmente abandona. Basta um bloqueio, basta um excluir, basta isso, basta... Cara, se a vida fosse essa perfeição, Deus não falaria de perdão. Então nós temos que entender. Deus ensinou a perdoar? Ensinou. Eu vou conseguir perdoar sem esse coração puro em mim? Não. Eu vou conseguir perdoar sem a presença do Espírito Santo? Não. Então, o perdão ele é divino. Então, para mim poder perdoar, eu preciso estar com Deus. Por isso a dificuldade que nós temos muitas vezes de perdoar alguém. A coisa que eu mais escuto, eu não consigo perdoar. Não tem Deus. Você está falando assim, eu não tenho Deus. Eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho para mim. A partir do momento que eu percebo o tamanho do perdão que Deus me deu, eu não tenho como olhar outra pessoa e não fazer a mesma coisa. Senão eu estaria condenando a mim mesmo. E a vida que nós vivemos agora no corpo, a vida que vivemos no corpo, antes nós não vivíamos. Antes nós tínhamos toda a liberdade do mundo, mas nós não tínhamos o controle da nossa vida. Nós éramos escravos, dependentes. Você já viveu isso? De precisar aprovação de alguém? Não, eu vou provar para ele. Não, eu preciso fazer para mostrar o meu valor. Cara do céu. Ainda que você mostre, não vai adiantar nada. Ainda que você faça e atinja todas as suas metas, não vai adiantar nada. O problema é que tudo que você acredita é porque você não tem a sabedoria necessária para entender que daquele jeito não vai. Você quer que eu dê um exemplo para você? Pensa numa criança que ela acredita em Papai Noel e ela está tentando fazer de tudo para mandar uma cartinha para o Papai Noel. Aí ela pensa em ir para o Polo Norte, ela pensa em mandar no correio, ela pensa em colocar na internet, ela pensa de milhões de coisas. Não, agora eu criei o plano perfeito para encontrar o Papai Noel. O Papai Noel não existe. Acabou, independente da solução que você tenha arrumado, nenhuma delas vai funcionar. E assim é os nossos planos. Nenhum deles vão prosperar, porque sem Deus, aquilo que nós acreditamos não tem materialidade. E não adianta. Então muitas vezes nós estamos no meio de coisas que nós não entendemos. Porém, nós temos que manter a confiança e a certeza de tudo aquilo que nós temos. Nem sempre a solução vai vir de onde a gente imagina. Se a gente olha a história de Davi e Golias, tinha um exército que fazia 30 dias que eles estavam lá em campanha, sendo humilhados, sendo exaltados, e chegou uma pessoa que não tinha nada a ver, que Deus tinha escolhido. Uma pessoa que Deus já vinha purificando o coração, já vinha provando, já vinha conversando, já tinha visto, para aí sim começar a resolver. Então, deixa Deus resolver as coisas como Ele quiser. Cabe a nós simplesmente orar, acreditar e nos mantermos puros. Enquanto esse espírito estável estiver
E não importa o que aconteça, do jeito que aconteça, na hora que aconteça, o importante é que nós sabemos em quem nós acreditamos. Isso é o mais importante de tudo dessa vida. Não adianta você passar essa vida se sacrificando todo dia, o sacrifício já foi feito. O último sacrifício que nós vamos fazer é nos permitirmos sermos semelhantes ao Senhor. Essa crucificação é com Cristo, com Ele nos auxiliando, com Ele participando da nossa vida. E você nota que não tem, está escrito assim, crucificado com Cristo. Não é com santo A, com santo B, com santo C, com fulano de tal, com intercessora, com Cristo. Qual é a dificuldade? Qual a dificuldade de entregar para Cristo a glória que é de Cristo? Qual a dificuldade? Por que na palavra não cita as coisas que você acredita? Será que é porque não está escrito na palavra? Se você olha lá na palavra de Deus também e começa a ler Jesus falando dos saduceus e dos fariseus, ele fala assim, olha, cuidado com o fermento deles. Será que é o fermento do pão que eles colocam? Não, o fermento é o ensinamento deles. Cuidado que isso não vem de Deus. Então desde aquela época, Cristo ele vem alertando que talvez as pessoas que estavam ensinando sobre a igreja e sobre os feitos de Deus estavam adulterando os ensinamentos. E Cristo veio aperfeiçoar. E quando ele dizia, olha, está errado o que vocês estão ensinando, hein? Isso não está certo não. O que fizeram? Mata ele. Mata que está resolvido. Porque o problema já não é se Deus falou aquilo. O problema é impor a vontade. O problema é justamente isso. Essa imposição ela não é correta. Quer aprender sobre Deus? Leia a Bíblia. Todo dia eu falo isso, incansavelmente. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Quantas vezes você não ouviu o seu pai ou sua mãe dizendo alguma coisa? Olha, faça isso, leve uma blusa. Você não levou, aí passou frio. Então a gente nota que Deus ele vem conversando com as pessoas conosco, mas nós somos tão cegos, um coração tão duro e tão de pedra, que nós somos incapazes de ouvir que Deus está respondendo a nossa oração, mas não é o que você quer ouvir. Então não é Deus. Eu vou em outra igreja para ouvir o que Deus quer ouvir. Não, esse eu não gosto. Eu gosto de um Deus empreendedor. Por quê? Porque eu quero que Deus ajude eu a prosperar. Para mim o importante é a prosperidade. Cara, para mim o importante é salvação. Para mim o importante é espírito estável, é paz, ainda que não tenha nada. Paz, porque eu já vivi tendo tudo e não tenho paz e eu não tinha vida. E hoje eu vivo graças ao sangue do Cordeiro, graças ao sacrifício. E eu tenho plena convicção e certezas que muitos de vocês têm experimentado justamente o que essas palavras do Senhor dizem. Porque tudo isso é a verdade. Sem remédio, sem pagar nada, sem ninguém querendo vender nada, sem curso, né? Porque hoje está na moda vender curso. Não, compra um curso aqui que você vai ficar bom demais. Gratuitamente. Deus se revela gratuitamente a todos, porque é o Espírito que nos capacita. Então, às vezes você pode não se achar capaz, Deus vai te capacitar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor toque o seu coração, que o Senhor purifique a sua vida, que a sua oração justamente seja para isso, para que as novas coisas elas possam chegar. Ore pelo nosso país, ore para que a vontade de Deus aconteça. Nós estamos todos juntos, por mais que você não acredite, todos juntos. Não custa nada fazer uma oração dessa, para que Deus te purifique e para que Ele ajude o nosso país. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.